Olá e sejam bem-vindos ao Linked Books, o projeto literário que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Eu sou a Cristina e hoje venho-vos falar um pouco sobre este livro de Patricia Highsmith, Inocência Perversa. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, hoje sobre Inocência Perversa de Patricia Highsmith. Como é que Patricia Highsmith apareceu no Linked Books? E é a primeira vez que esta autora aparece, apesar de não ser a primeira vez que eu a leio. Ela apareceu por causa deste livro, que eu já vos falei aqui nele, A Inocência de Padre Brown, de G.K. Chesterton. Uma figura detetivesca, este Father Brown, incontornável da literatura policial. Eu gosto muito, porque é assim uma figura, um bonacharão, muito paz da alma, muito tranquilo, muito bom ouvinte, muito bom observador e que esconde, nesta atitude assim de low profile, esconde uma inteligência muito sagaz e é ele, o detetive, é ele que resolve os crimes. Como é que se estabeleceu a ligação? Desta vez foi uma forma, não foi no texto, este é um livro de contos, não foi no texto que o autor mencionou Patricia Highsmith, a sua Inocência Perversa, tem a ver mesmo com a editora. Esta edição é da Gradiva, da mesma coleção, Não Incomode. E aqui no final a editora falava de alguns livros publicados e a publicar dentro da coleção Não Incomode, e eu fui procurar, na altura eu usava o Linking Books como plataforma de troca de livros, que houve uma fase que eu achei que funcionou bem, agora já não utilizo, mas estava lá este livro e eu achei, ok, então está aqui referido, apesar de ser em publicidade da editora, vou estabelecer a ligação, e assim foi que Patricia Highsmith entrou pela primeira vez no blog Linked Books. Mas esta viagem é muito curiosa, porque teve início, o primeiro livro da viagem é o primeiro livro do blog, mas como isto ainda vai continuar, não vos vou explicar já toda a viagem até aqui, só falei mesmo no livro que antecedeu esta leitura aqui. E não é a primeira vez que eu leio Patricia Highsmith, ela entrou na minha vida quando eu era adolescente, através deste livro, O Preço do Sal, um clássico LGBT enormíssimo, e na minha adolescência fazia parte, juntamente com Os Filhos da Droga e Viagem ao Mundo da Droga, fazia parte assim das leituras obrigatórias da adolescência, mesmo quem não lia ia ler estes livros porque pronto, era aquela coisa da adolescência, e marcou-me bastante, marcou-me mesmo bastante este livro, porque foi a primeira leitura LGBT que fiz. Eu nunca tinha lido nada assim, e apesar de não ter ficado fã do género LGBT, este livro foi realmente marcante na minha vida pessoal e na minha vida enquanto leitora. Vocês provavelmente até conhecem esta história do Preço do Sal pelo filme Carol, que chegou aos cinemas há algum tempo, e eu achei que a adaptação cinematográfica do livro estava muito bem feita, o que nem sempre podemos dizer, não é? Porque eu já tinha lido o livro há imenso tempo, não é? Como adolescente, teria 13, 14 anos, talvez, e quando vi o trailer do filme, disse logo, olha, isto é O Preço do Sal, de Patricia Highsmith, e toda a gente, o quê? É um livro, isto é de um livro. Mas isto é Carol, olha, não sei, isto é a mesma história, e depois realmente veio-se a confirmar que era a adaptação do livro e achei que estava muito, muito bem feito. E então na altura eu lembro até de procurar outros livros de Patricia Highsmith e não, só encontrar policiais. Este realmente é o romance que sai fora do género que habitualmente a Patricia Highsmith escreve, que é o género policial, de mistério, suspense, thrillers, que é onde se insere também este. Vocês poderão, por exemplo, conhecê-la pelo um dos seus títulos mais conhecidos, O Talentoso Sr. Ripley, e também há uma obra dela muito conhecida, Strangers on a Train, que foi a primeira obra dela e que foi adaptada para o cinema por Alfred Hitchcock, e então tornou-se imensamente conhecida. Essa foi a sua primeira obra. Logo a seguir, O Preço do Sal, a obra que me fez conhecer a autora pela primeira vez. E a seguir vem este nosso The Blunderer, o terceiro livro escrito pela autora em que voltamos ao género do mistério e do suspense. E seguiu-se este, O Talentoso Sr. Ripley,
E estas são assim as primeiras 4 obras da autora. Podem ver logo aqui pelo início da sua carreira, que foi uma coisa em cheio. Ela é uma autora muitíssimo conhecida, ela é uma autora do século XX, nasceu em 1921, morreu em 1995 e tem uma obra muito extensa. Só falei aqui das primeiras 4 obras, mas se quiserem procurar, podem encontrar muitíssimas obras desta autora. E o que é que eu achei então deste Inocência Perversa de Patricia Highsmith? Gostei, foi uma leitura que eu gostei, não gostei muito, é um 3 estrelas, mas é muito sólido este 3 estrelas, porque há vários aspectos nesta leitura que me agradaram muito. E temos uma história que não é assim daquele género normal dos detetives, dos policiais, em que temos um crime, temos um detetive, etc. Não. É um mistério, um livro de suspense, e é um livro que nos leva a acompanhar um senhor que ao princípio tem um casamento bastante feliz, ele está muito apaixonado e sentimos até alguma empatia com este personagem principal, pouca, mas alguma. Eu pelo menos foi assim que vivi esta leitura. E ele tem um casamento que aparentemente sonho para ele está imensamente feliz, mas a certa altura o seu casamento começa a desmoronar-se e a sua mulher começa a tornar-se insuportável. Ao mesmo tempo ele ouve uma notícia, lê uma notícia sobre um homem que supostamente terá assassinado a sua mulher e ele começa a ficar com macaquinhos na cabeça, começa a pensar coisas que ele não devia pensar. Eu achei muito interessante nesta leitura a forma como o conceito inocência, a inocência e a culpabilidade dos indivíduos, dos personagens, das pessoas, está realmente pervertida. Isto porque normalmente falamos de inocente ou de culpado enquanto 2 conceitos mutuamente exclusivos, dicotómicos, e neste caso há aqui uma promiscuidade. A autora faz isto muito bem neste enredo, explora como estes conceitos podem quase tocar ou sobrepor, e realmente essa parte está muito bem conseguida. Depois neste livro há também aqui uma outra questão que eu gostei muito, que tem a ver até com o título em inglês, The Blunderer. The Blunderer quer dizer aquele que comete um erro crasso, um erro grosseiro, e talvez por este título ter tanto a ver com o que se passa aqui neste livro, que até o consideraram aqui para a capa, apesar de terem colocado a tradução do título, colocaram também o título em inglês na capa, o que não é, acho eu, muito usual. Eu pelo menos não estou muito habituada a ver, mas depois de ler o livro percebo perfeitamente porque é que fizeram isto. Aquele que comete um erro crasso, ora, o nosso personagem principal, nós desesperamos, eu pelo menos, apetece gritar com ele, a dizer, não faças isso. É quase como nos filmes de terror, em que nós vemos a pessoa levantar-se, ouve um barulho e vai-se levantar, e nós sabemos, isto vai correr mal, isto vai correr mal, e eles vão, mas se eles não forem, não temos filme, não é? Não temos sustos. E aqui foi basicamente também a mesma coisa, nós queremos que ele não faça essas asneiras, quase lhe gritamos, pelo menos foi assim que me aconteceu, não faças isso, e ele faz, e enfim. The Blunderer, aquele que comete um erro crasso. Não foi só um, mas eu não vos posso contar. Enfim, foi uma leitura sólida, uma leitura de 3 estrelas, um livro que eu gostei, mas não é um livro marcante, não é aqueles livros que nós vamos lembrar para todo o sempre, e nem é um livro que muda a nossa vida, é um livro que é agradável de ler, é interessante, entretém, e gostei, mas não é um livro que eu vos diga vão a correr a ler, não, porque acho que aí não vale a pena. Eu escolhi até este livro para a categoria de um dos desafios de verão, categoria um livro que levaria para a praia, e realmente está perfeito para essa categoria. Uma leitura leve, interessante, que entretém na praia e que esquecemos como os amores de verão, não é? Aliás, também, como é uma edição já antiga, também não temos pena de estragar ao levar para a praia, que esse também é um fator a ter em consideração quando se levam livros para a praia. E que outras leituras nos deixou Patricia Highsmith neste seu Inocência Perversa? Ora bem,
temos aqui Sherlock Holmes. Ele foi mencionado, o personagem, mais uma vez, não é? Ainda agora li As Aventuras de Sherlock Holmes, mas isto não, e não vai parar, não é? Até eu reler toda a obra de Sherlock Holmes, isto ainda vai demorar um bocadinho, porque Sherlock Holmes não vai deixar de ser mencionado, com certeza. Aparece muitas vezes. E apareceu aqui também Sherlock Holmes. Eu fui à minha lista, portanto já tinha lido As Aventuras de Sherlock Holmes, já existe vídeo aqui no canal sobre esse livro. E o que eu tinha lá eram 2 livros, Um Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro. Eu escolhi este porque é o primeiro, cronologicamente entre esses dois, é o primeiro, e é mesmo o primeiro romance em que Conan Doyle criou e apresenta o personagem Sherlock Holmes, que foi mencionado aqui pela Patricia Highsmith em Inocência Perversa. Tenho também o livro O Americano Tranquilo, de Graham Greene, mais um novo autor para o Linked Books. Graham Greene, eu sei que é um autor muito conhecido, muito famoso, mas eu não me recordo de ter lido nada deste autor. Tenho aqui o motivo pelo qual ele entra. A autora não o menciona no texto, mas a editora usou aqui na badana da capa uma frase de Graham Greene para promover o livro de Patricia Highsmith, e diz aqui: os livros policiais de Miss Highsmith leem-se e releem-se muitas vezes. Uma citação de Graham Greene. Ora, eu como tinha aqui alguns livros de Graham Greene na estante por ler, não sei porque que os tenho, mas tenho, e achei, ok, este foi o primeiro que eu encontrei, tenho mais um ou dois, mas foi o primeiro, foi o que eu escolhi, não tenho nenhum motivo, foi mesmo o primeiro que encontrei na estante. Graham Greene, com esta ligação a Inocência Perversa, vai ser lido, não sei quando, mas vai ser lido. Já ficou na nossa lista. Depois apareceu também uma referência no texto a ler as memórias do Marquês de Sade. Se eu não me engano, era assim que aparecia no texto. E eu até já li este livro, mas ainda não fiz post, foi há muito pouco tempo. Ainda não fiz nem opinião no canal, nem post, e então tenho aqui este para acrescentar, porque fica já mencionado, fica já feita a ligação, As Memórias do Marquês de Sade. Penso que pode ser considerado este. E depois eu quero até vos falar sobre este livro, porque este livro impressionou-me um bocadinho. Eu achava que ia odiar isto e impressionou-me, e acho mesmo que vale a pena ler. Mas eu depois volto cá com este livro. Foi o que eu considerei para a ligação entre Inocência Perversa, quando a autora falou em ler as memórias de Marquês de Sade. Por fim, a autora falou também em Hansel and Gretel. Mencionou este conto infantil dos irmãos Grimm. É um dos meus contos infantis prediletos da minha infância. Eu gostava muito de ler essa história, angustiava muito, tinha muito medo que a bruxa comesse os irmãos, e sentia-me muito angustiada sempre com a história. Então relia, já sabia que ia acabar bem, mas coisas, não é, de miúda. E então apareceu agora Hansel and Gretel, e eu tenho essa história aqui dentro deste livrinho da Relógio d'Água que encontrei há pouco tempo, e fiquei muito feliz por isso. Tem muitos contos dos irmãos Grimm, entre eles Hansel and Gretel, que fica então também na lista do Link Books para leitura futura. Houve também aqui uma referência um pouco estranha que eu não considerei, porque não encontrei tal livro, não encontrei. Então houve uma referência a um livro que teria como título Cães Famosos nos Bordéis do século XIX. Sério, Cães Famosos, Bordéis e século XIX. Não faço ideia do que poderia ser isto. Como sabem, o Linked Books não rejeita nenhuma ligação, mas realmente não encontrei nenhum livro assim. Houve uma referência no texto a este livro, não sei se é uma referência inventada, mas realmente eu não encontrei tal livro. Não sei se fico com pena ou se fico feliz por isso. Se alguém conhecer este livro, diga-me, se faz favor. E é tudo o que tenho a dizer sobre A Inocência Perversa de Patricia Highsmith. Espero que tenham gostado do vídeo. Não é um livro que vos diga vão correr ler, mas se por acaso o apanharem por aí, agarrem nele e guardem-no assim para
desanuviar assim de leituras mais pesadas, para levar para a praia, para levar para os transportes, assim para quando não se pode estar muito imersa, assim para uma leitura mais leve, aconselho, pá, não desaconselho, é mais isso, não desaconselho. E é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, até ao próximo vídeo que eu penso que será sobre os infortúnios da virtude de Marquês de Sade. Um beijinho muito, muito grande e tenham um excelente dia.